Bem-vindos novamente a mais uma das aulas do curso de CSS. Hoje, vocês irão aprender sobre o Box Model. Box Model é um dos principais conceitos utilizados na construção das nossas páginas, na definição do layout das nossas páginas. E, na verdade, a maioria das pessoas que mexem com CSS começam a construir CSS e sabem muito pouco sobre o modelo de caixa ou Box Model. Se nós entrarmos aqui na página da W3 Schools, vocês irão encontrar aqui uma seção falando especificamente de Box Model, para vocês terem uma noção da importância que é o Box Model no desenvolvimento com CSS. E o que é o Box Model? O Box Model ele determina a maneira como os elementos são exibidos e, em certa medida, como eles interagem entre si. Cada elemento no nosso XHTML, nós já aprendemos no curso de XHTML que existem ali elementos do tipo inline, né, e elementos em bloco. Os elementos inline são aqueles que são apresentados em linha. Por exemplo, o span, que é um elemento inline genérico. Você tem o EM, que é um elemento inline para dar uma ênfase a um determinado texto do seu HTML. E você tem os elementos em bloco, que são elementos que dão uma quebra de linha tanto acima como abaixo dele, né? E são exemplos de elemento em bloco, o P, né, de parágrafo, o blocote, né, a div. Então, cada um desses elementos na página é considerado uma caixa retangular. Tá? Então, o Box Model ele está em cada um desses elementos, sejam os elementos inline ou sejam elementos em bloco. E o Box Model, né, ele é composto ali de preenchimento, de borda, de margem, posição. Então, aqui na W3 Schools, a gente vê uma representação visual de um Box Model qualquer. Então, aqui dentro do Box Model vai o nosso conteúdo. Né? O nosso conteúdo ele tem aqui uma largura, ele tem uma altura. Então, largura, os atributos ali, width e height, eles são aplicados aqui dentro. Né? E aqui dentro é que vai o conteúdo. Logo após o conteúdo, né, entre o conteúdo e a borda, existe ali o padding, que é um espaçamento, é o preenchimento entre o conteúdo e a borda. E aí nós temos ali o atributo borda, né, do Box Model, que nós já vimos, é possível fazer bordas de vários tipos, tracejadas, como essa que vocês estão vendo, preenchidas, coloridas, com imagem. E logo após a borda existe a margem, né, que define ali os limites entre um Box Model e outro. Então, para fins de estudar o Box Model, nós vamos instalar aqui no Firefox, que é o nosso browser, né, uma ferramenta para facilitar a visualização do Box Model de cada um dos elementos. Como é que eu vou instalar o Firebug? O Firebug é o plugin que nós vamos utilizar aqui nessa aula. Né? Nós vamos aqui em Ferramentas, temos aqui a opção Complementos. E aqui em Complementos, vocês podem escrever aí Firebug. E pesquisar por Firebug. Instalem aí o Firebug no Firefox de vocês. Eu vou clicar aqui em Adicionar ao Firefox. O Internet Explorer também tem uma ferramenta similar. Tá? Essa aqui é uma ferramenta que auxilia muito os programadores de interface. Na verdade, um programador de interface profissional sempre terá um tipo de ferramenta como esta daqui. Vou clicar aqui em reiniciar o Firefox, para ele poder aplicar o Firebug aqui para a gente. Pronto, agora o Firebug já está instalado. Vamos fechar aqui essa janela. E como é que nós acessamos o Firebug? Clicando na tecla F12. Nós temos acesso aqui ao Firebug. Né? E temos aqui no Firebug
ele tem aqui várias abas aqui pra gente. Tem uma aba console, uma aba HTML, CSS, script, DOM e rede. Nessa aba HTML, no canto inferior esquerdo, ele apresenta o HTML da nossa página. E no canto inferior direito, ele apresenta aqui algumas outras abas. O estilo, que são os CSS que nós estamos aplicando aqui, a origem do CSS, o que está sendo executado e a exibição, que é exatamente o nosso box model. Se nós clicarmos aqui em um desses elementos, então, perceba que na hora que eu utilizo esse botãozinho do cursor e passo o mouse aqui sobre um elemento, ele mostra para a gente aqui o box model daquele elemento. Então, ele está mostrando para a gente aqui, né, que esse box model está ocupando aqui 680 pixels de largura e 56 pixels de altura. Percebam que está aqui no centro do box model. E logo fora do box model, antes da borda, nós temos 0 de preenchimento, 0 de borda e o nosso browser colocou aqui 16 pixels, né, de margem, que é exatamente aquela margem padrão aqui do browser. Vamos então aqui trabalhar com algumas dessas propriedades aqui do nosso box model através do nosso CSS. Vamos começar aqui com a propriedade margem, né? Essa propriedade margem aqui, ela define as dimensões de margem do box, como vocês estão vendo. Você pode definir cada uma das 4 margens do box, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a margem do topo, a margem da direita, a margem aqui inferior e a margem da esquerda. Como é que nós trabalhamos com essas margens? Vamos voltar aqui no nosso editor, aqui em estilo, e vamos definir ali para o elemento P, né? Então, vamos lá. No elemento P, eu quero colocar aqui uma margem do topo de 1 pixel. Vamos ver o resultado aqui agora. Pronto, ele diminuiu a margem ali. E aqui a gente pode ver no box model que ele só tem 1 pixel de margem no topo agora, né? E as outras propriedades aqui? Nós temos aqui o margin right, né? Colocar 50 pixels para vocês verem, né? Nós temos margin bottom, e o margin left. Colocar um valor diferente para vocês verem no box model. Então tá aí. Colocou uma margem aqui em cada um dos cantos. Podem ver aqui. Temos margem de 1, 50, 50 e 20. E uma outra coisa importante. Os lados, né, do nosso box model, o lado superior, né, inferior, direito, esquerdo, eles são identificados aqui, como vocês viram, por top, right, bottom e left, né? Procure memorizar a ordem em que esses nomes, a ordem desses lados, né? Topo, direito, a parte de baixo e o lado esquerdo. Por quê? Porque é exatamente nesta ordem que a gente pode fazer aqui uma declaração abreviada. Como assim declaração abreviada? Né? Nós poderíamos definir aqui a margem simplesmente desta maneira aqui. Margem e colocar aqui, né, por exemplo, 1 pixel em cima, 50 pixels do lado direito, 50 pixels do lado de baixo e 20 pixels do lado esquerdo. Então, dessa forma aqui, a gente simplifica muito o nosso desenvolvimento. Mas é importante a gente saber a ordem aqui, né, a ordem desses lados. Então, é sempre topo, vamos lá, top, right, bottom e left. Sempre nessa ordem. Se a gente quiser fazer uma declaração abreviada, é claro. Se não, a gente pode fazer aquela declaração completa. Uma outra forma reduzida também de apresentar as bordas
poderia ser simplesmente colocar aqui uma das bordas. E aí o browser irá entender que se eu coloquei apenas um valor, é para poder aplicar esse valor para todos os 4 lados. Então ele aplicou para todos os 4 lados. Podem ver aqui, né? Uma outra forma ainda poderia ser apresentar apenas 2 valores. O que ele vai fazer para a gente? Ele vai aplicar o primeiro valor para cima, o segundo valor para o lado direito, o terceiro valor, ele vai, aliás, o lado de baixo ele vai usar o primeiro valor novamente e o outro lado o segundo valor. Então ele sempre começa a contagem, 1, 2, 1, 2. E se nós tivermos aqui 3 valores, por exemplo? Segue a mesma ordem, né? Aqui ele vai aplicar 50, 20, 30, que era aquela ordem que a gente colocou, né? E do lado esquerdo, ele vai aplicar o mesmo valor do lado direito. Então, nós temos essas 4 formas de apresentar, mostrando os 4 valores, apenas 3, apenas 2 e um valor apenas. Tá? Vamos aqui agora para um segundo atributo, aqui, uma segunda propriedade do Box Model, que é o padding. Esse enchimento aqui que vai entre o conteúdo e a borda, né? Como é que funciona esse padding? No caso aqui, nós temos um padding de 0. Vamos aumentar esse padding? Né? Vamos colocar aqui um padding. E o padding também pode ser apresentado das 4 maneiras também. Top, poderíamos colocar aqui o valor do topo, né? Tá aí, 50. Apresentando aqui, quando eu passo o mouse aqui por cima do enchimento, ele colore com roxo aqui a área que representa aquele enchimento, né? Nós podemos fazer desta forma, ou poderíamos fazer, da mesma forma que o margem, eu teria o padding top, padding right, bottom e left. Da mesma forma. E também podemos utilizar aqui a sintaxe abreviada, colocando apenas padding. Então, tá aqui.